Bom, pessoal, boa tarde. Tudo bem com todos vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde. Tem muita gente para entrar ainda, mas para não lesar o horário de todos, né, que se programaram e estão aí conosco, a gente vai iniciar a nossa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lei de informática e os incentivos fiscais vinculados a ela, né, a PID e PPB, as obrigatoriedades vinculadas a esses incentivos fiscais. Para quem não me conhece, eu sou a Sandra, sou gerente tributária aqui da Consulcamp, e hoje trago dois amigos aí para palestrar com a gente, o Nilson e a Josiane. A Josi, minha colega de trabalho aqui na Consulcamp, ela é mestre na área de controladoria e finanças, é formada em contabilidade, tem a pós-graduação em gestão tributária, e aqui na Consulcamp ela lidera os projetos de auditoria vinculados à lei de informática, e todos os projetos vinculados à PID. E junto com a gente traz o Nilson. Nilson, nosso colega de trabalho externo, ele é engenheiro eletricista com mais de 20 anos de experiência, também nos projetos de P&D, inclusive com experiência internacional, projetos dos Estados Unidos e da Alemanha. É legal a experiência dele, a troca de ideias, o que vocês tiverem de dúvidas para trazer, porque ele participou dos dois braços aí, tanto de empresas quanto dos órgãos que se utilizam dos benefícios, então é bem bacana o tipo de trabalho que ele traz para a gente, e ele nos ajuda com as auditorias vinculadas à parte técnica. A ideia hoje é a gente discutir bastante os conceitos que trazem a lei de informática, discutir as dúvidas que a gente tem vinculada aos benefícios, as obrigatoriedades do PID, do PPB, muitos casos práticos, inclusive que o Nilson e a Josi trazem para a gente nesses anos que a gente tem de auditoria de lei de informática, e algumas orientações que eu trago para vocês, para a gente ter uma live bem legal, ter aí alguns casos práticos, a vivência de vocês. Lá no final, a gente vai abrir um espaço para dúvidas, então, caso, né, vocês queiram trazer alguma dúvida, liga o microfone, falem nesse momento que a gente deixar aberto para as dúvidas, tá? Enquanto não chegar esse momento, a gente pede para que tenha, né, uma boa fluição da live, os microfones desligados, tá bom? Para que não atrapalhem o momento dos palestrantes. Mas aí, no final, a gente abre esse canal de dúvidas, vocês podem abrir o microfone e colocar as dúvidas de vocês. Sandra, não quero colocar minha dúvida, né, presencialmente durante a live. Posso mandar no chat? Pode. A gente tem uma ferramenta que depois a gente baixa todas as dúvidas que vocês mandarem durante a apresentação no chat e a gente direciona a resposta para vocês no final da live, então, posteriormente à apresentação. Então, pode mandar todas as dúvidas de vocês durante a apresentação pelo chat, que eu e a Letícia nós vamos acompanhando também, e depois a gente baixa para posterior envio. Então, deixo aí o espaço aberto para a Josi e para o Nilson começar a palestrar para vocês. Desejo uma ótima live a todos. Boa tarde, pessoal. Bom, conforme a Sandra comentou, eu sou a Josiane, trabalho aqui na Consulcamp, e aqui, o primeiro slide que nós temos para apresentar na live é um pouco do que nós vamos tratar, né? Quais os assuntos que nós vamos conversar com vocês aqui nesse tempinho. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o contexto da lei da informática, né? Então, entender, né, assim, bem de maneira geral, como e por que ela surgiu e como ela está atualmente. Quais são as novidades que nós temos nos últimos anos, né? Tiveram relevantes alterações no benefício fiscal e na forma de apresentar. Vamos vincular a lei de informática ao PPB e ao próprio PID, né, que são assuntos diretamente relacionados à lei de informática, sem eles não tem como falar do benefício em si. Alguns principais pontos de asseguração, né, já que nós somos a empresa que faz a auditoria desse benefício para que a empresa possa mantê-lo. Alguns desafios na manutenção do incentivo e o espaço reservado para as perguntas e algumas considerações finais.
Bom, então, para entender, né, como que funciona esse benefício, afinal de contas, o que que é lei de informática, para que ela surgiu, para que ela existe, a gente começa aqui com um marco histórico em 1991. Antes disso, existiam benefícios vinculados ao setor, né, de informática, de automação, de tecnologia, de equipamentos eletrônicos, mas nada assim muito específico, eram leis soltas que o Brasil destinava para essas empresas. Então, marcou-se a lei da informática no ano de 1991, com a lei 8248, que fomentou justamente atividades de P&D dentro das empresas desse setor, para que se aumentasse no Brasil investimentos nessa área, né? Então, o objetivo do presidente Fernando Collor, que instituiu essa lei, foi justamente incentivar as empresas nacionais a investir em pesquisa e desenvolvimento para trazer inovação para dentro do país. E essa lei, ela vigorou e ela foi utilizada por muitos e muitos anos. E estava a cargo do Ministério da Ciência e Tecnologia fazer o acompanhamento, né, desse investimento que as empresas estavam fazendo e conceder o benefício, fazer fiscalização e avaliar se estava sendo cumprido ou não o investimento mínimo em P&D que ela obrigava. E isso aconteceu até o ano de 2018, em que, pela Lei 13.674, o Ministério da Ciência e Tecnologia resolveu dividir um pouco da responsabilidade dele com as empresas de auditoria. Então, foi nesse ano que começou a se falar em as empresas que investem em tecnologia, as empresas que investem em P&D, que fomentam a indústria nacional e que têm um benefício fiscal vinculado diretamente ao IPI, né, que é o benefício vinculado diretamente. Além disso, as empresas têm outros benefícios indiretos, mas o benefício direto era vinculado especificamente à redução ou à isenção de IPI. E, então, o Ministério dividiu essa responsabilidade com as empresas de auditoria. Então, através dessa lei, ele colocou a obrigatoriedade. Bom, então, a empresa, ela faz o investimento, ela tem benefício fiscal de IPI, mas eu não vou mais ficar só no processo de fiscalização, né? Porque esse processo de fiscalização, via de regra, ele é muito demorado, né? Então, a empresa envia as informações em um ano, e aí, nos anos seguintes, é que acontece toda a fiscalização, então, o processo é um pouco moroso. Então, por exemplo, se a empresa fez alguma coisa errada em um ano, ela vai saber daqui 4, 5 anos. Isso acaba acontecendo em a empresa incorrer no mesmo ano por vários e vários anos seguintes. Então, acontecia da empresa ter uma glosa em algum investimento que ela fez em um ano, ela tinha certeza que ela ia ter em todos os anos seguintes, mas não tinha mais o que fazer, não tinha como voltar. Então, assim, o Ministério dividiu a responsabilidade, mas acabou ajudando um pouco as empresas nesse sentido, de já olhar no ano seguinte o que é que ela investiu, o que é que ela declarou, qual foi a informação que ela prestou. Nesse mesmo ano também, aumentou-se o leque, né? Então, antes era muito focado em empresas de informática e automação. E aí, posteriormente, que se incluiu também atividades de comunicação, né? Então, telefone, radares, sensores, algumas atividades foram incluídas posteriormente, em 2018. Então, foi a partir desse ano que teve a obrigatoriedade de prestar informação dentro do relatório demonstrativo e fazer as auditorias, que foi feita nesse ano para 2017 e 2018. Outra alteração relevante, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente nos próximos slides, a gente teve também no ano de 2019. Então, a Lei 13.969 também trouxe alterações relevantes nos quesitos da Lei de Informática. Então, assim, alterou totalmente a metodologia de cálculo do benefício. Então, é algo que marca profundamente a história da Lei da Informática, são esses 3 momentos. Porque nesse momento alterou-se a metodologia de cálculo, então passou de redução e isenção do IPI para uma metodologia de solicitação de créditos financeiros. Então, em que a empresa, em vez de já na nota fiscal declarar que ela tem o benefício, colocar uma alíquota reduzida de IPI, ou mesmo uma redução, ou uma alíquota zero, agora, né, a partir da 13.969 do ano de 2019, que passou a ter vigência em 2020,
ela destaca o IPI normalmente nas suas notas fiscais, faz a sua apuração de IPI, gera um DARF para pagamento. E ela solicita para o Ministério, em aplicativo próprio, um crédito financeiro. Então, ela obtém uma carta de crédito que ela pode compensar. A ideia é que ela compense esse IPI devido, mas ela pode compensar qualquer tributo da Receita Federal, né? Pode ser que a empresa tenha outros benefícios, pode ser que ela não tenha débito superior ao valor do crédito gerado, então ela ainda pode usar o valor para ser compensado via Perdigomp com outros débitos da Receita Federal. E essa alteração é relevante colocar que ela aconteceu por quê? O Brasil, ele foi questionado no âmbito... Ele foi questionado em relação a esse benefício pela Organização Mundial do Comércio, né? Então, assim, como é um benefício exclusivamente para as empresas nacionais, então, empresas que produzem no Brasil, ela não tem esse benefício para exportação, por exemplo, para importação, é exclusivamente nacional, e como ela faz parte dessa Organização Mundial do Comércio, eles entenderam que estavam ferindo os princípios de comércio entre os países, e por isso não podia ser um benefício que deveria ser mantido. Depois de tantos anos, ela foi questionada. E ela foi como se ela tivesse sido intimada a responder por isso e dizer se ela alteraria ou não esse benefício para continuar fazendo parte da Organização Mundial do Comércio. Então, a ação do Brasil, mediante esse questionamento, mediante essa autuação, como se fosse uma autuação que eles sofreram, foi mudar a forma do benefício. Então, o Brasil falou assim, tá bom, então eu tiro o benefício, não existe mais o benefício de redução de IPI para as empresas nacionais do setor de informática, automação e comunicação, e eu vou dar um benefício meu aqui próprio, que eu não vou ser questionado, que é o crédito financeiro. Então, aí o Brasil ficou regular mediante a Organização Mundial do Comércio e continuou fornecendo benefício para essas empresas, né? Porque seria bem complicado, de uma hora para outra, tirar um benefício que aconteceu durante tanto tempo das empresas que já contavam com esse benefício, então tirar de uma hora para outra. Então, ela não tirou, ela substituiu o benefício por causa desse questionamento. Então, o fluxo da lei da informática, ele funciona dessa maneira. Então, tem as empresas beneficiadas que precisam passar, né, que precisam ter etapas fabris, que o Ministério cobra, que depois o Nilson, que é o especialista técnico, vai explicar um pouquinho melhor para vocês, e precisa investir em pesquisa e desenvolvimento. Mas não é só isso, existem algumas regrinhas que quem é da lei de informática precisa cumprir durante o período e que a auditoria também precisa avaliar para saber se ela está cumprindo ou não. E essas regrinhas, ela precisa implantar e manter, né, um sistema de qualidade. Então, quando se trabalha, né, com pesquisa e inovação, precisa ter um departamento de qualidade ali que avalia, né, toda a inovação que está sendo feita dentro da empresa, e nada pode sair da empresa sem passar por um departamento de qualidade, por isso a exigência. Implantar e manter também um PLR, vinculado aos colaboradores que trabalham, né, na empresa como um todo, mas principalmente que trabalham com o P&D. Isso precisa estar no sindicato, protocolado no sindicato, para que seja válido. Manter a regularidade fiscal e tributária, apresentar e manter atualizado um plano de investimento em P&D. Então, lá no início, quando a empresa solicita o benefício, né, ela precisa entrar no Ministério, tem um cadastro que tem que ser feito no Ministério, ela precisa mostrar qual é o plano dela de desenvolvimento em P&D, isso fica lá no Ministério. Por quê? A empresa, ela é obrigada a passar pela auditoria, né, em que a gente olha o que ela colocou dentro do demonstrativo que ela envia, que é chamado RDA. O RDA é um documento que a empresa preenche e manda para o Ministério. Esse documento precisa passar pela auditoria, mas, além disso, a empresa ainda pode ser fiscalizada para ser avaliado outros requisitos. Então, é mesmo uma obrigação dividida entre a auditoria e o próprio Ministério, né? Então, o Ministério pode, inclusive, questionar as informações que a auditoria prestou sobre aquela empresa também. Prestar conta dos investimentos em P&D por meio do relatório anual, que é o RDA que eu comentei com vocês. Né? E aí, esse é mais ou menos o fluxo, inclusive é o fluxo que o próprio Ministério coloca nas divulgações que ele faz.
né? Então, temos as empresas beneficiárias que têm um incentivo governamental para produzir e desenvolver internamente, e, em contrapartida, ela precisa investir em pesquisa e desenvolvimento, um percentual do faturamento dela. E tudo isso, a gente colocou aqui uma chamadinha de atenção, né, um importante, por quê? Atenção ao prazo em relação a esse ano. Nos anos anteriores, nós tivemos bastante prorrogação. Como tiveram, assim, aconteceram muitas mudanças, né, muitas mudanças recentes. Então, quando surgiu lá em 2018, os RDAs, eles foram sendo prorrogados, assim como a auditoria também. Tivemos alterações relevantes em 2019, e aí, para prestar a informação de 2020, que seria em 2021, tivemos várias e várias prorrogações, e aconteceu que foi entregue no final, esse ano em fevereiro. Para esse ano, nós ainda não tivemos nenhuma alteração, ou seja, continua tendo a obrigatoriedade de apresentar o RDA e o relatório conclusivo da auditoria até 31 de julho do ano seguinte. Isso significa dizer que as informações de 2021 têm que ser entregues até 31 de julho desse ano. E aí a gente coloca atenção, porque pode ser que muitas empresas não estejam se atentando justamente a essa data. Até o momento, não houve nenhum tipo de prorrogação, ou seja, ainda permanece. A empresa precisa preencher, entrar lá no site do Ministério, preencher o seu relatório demonstrativo, que é o RDA, e fazer um envio. Após o envio, a auditoria ainda precisa aplicar os seus testes de auditoria e emitir um relatório conclusivo. E depois, mais para frente, também eu vou explicar um pouquinho como que funciona esse relatório da auditoria, né? O que é importante dentro desse relatório e o que precisa ser avaliado. Mas, via de regra, até o momento, está o prazo de 31 de julho, sem nenhuma prorrogação. Então, assim, como a gente sabe que não são informações, assim, simples de serem prestadas dentro do RDA, né? Na verdade, o RDA, que é o relatório, ele é apenas um reflexo de tudo que já aconteceu. Então, de todas as etapas, né? A empresa, ela precisa ter lá o PPB implementado, ela precisa investir em pesquisa e desenvolvimento, e depois ela reporta todas essas informações dentro do RDA. Então, ele é um resultado final. Teoricamente, você vai reportar tudo o que aconteceu no ano passado. Então, agora, a empresa tem que reportar tudo o que aconteceu no ano de 2021. Então, assim, mas a gente sabe que existe muita dificuldade nas empresas, e principalmente dificuldade no próprio site do Ministério, no próprio aplicativo, né? Às vezes ele tem uma certa lentidão, às vezes tem uma dificuldade para preencher dentro dele, então por isso que a gente coloca essa atenção em relação ao prazo, né? Porque o prazo está bem próximo e pode ser que algumas empresas não consigam prestar a informação da melhor maneira. Aqui, em relação às novidades que nós temos, eu até já adiantei um pouco, mas as principais novidades são duas, né, nos últimos anos. De fato, a substituição do benefício em si. Então, antes, durante muitos anos, né, desde a primeira lei, o benefício era a redução ou a própria isenção do IPI. Isso a gente está falando de benefício direto. Existem alguns benefícios indiretos também vinculados à lei da informática. Então, cada estado pode dar benefício de ICMS, de redução de ICMS vinculado com as mesmas NCMs da lei de informática, mas são benefícios indiretos. E existem benefícios também de PIS e COFINS. Para esses, não houveram alterações. Então, cada estado detalha o seu de ICMS e de PIS e COFINS, as empresas de lei de informática podem adquirir os insumos, né, sem a tributação de PIS e COFINS, então com suspensão. Agora, em relação ao IPI, que foi justamente o benefício questionado pela Organização Mundial do Comércio, foi ele que teve uma drástica alteração. Então, agora não é mais essa redução diretamente no IPI. Agora, a empresa tem um crédito financeiro, que é uma carta. Então, além dela prestar informação anualmente dentro de um relatório que precisa ser auditado, ela também precisa entrar lá no site do Ministério, dentro do seu cadastro, e fazer um pedido, uma solicitação de crédito financeiro, e antecipar algumas informações que já estarão dentro do RDA. Ela pode fazer isso trimestralmente ou anualmente.
A maioria das empresas que a gente tem, né, feito auditoria, tem feito esse pedido trimestralmente, né, para ter o benefício antes, porque o IPI, ele é mensal. Então, a empresa paga mensalmente, mas ela pode só solicitar o benefício trimestralmente para os 3 meses. Então, ela entra no site do Ministério e faz essa solicitação. Então, lá ela já informa previamente, né, o total de faturamento que ela teve com os itens incentivados que fazem parte da lei da informática, já diz previamente quanto ela fez de investimento, então ela meio que adianta toda essa informação que vai ser disponibilizada, ela vai ser carregada automaticamente depois dentro do RDA. Então, essa aqui é a principal alteração que teve, mudou totalmente a forma do benefício fiscal. Então, não tem mais obrigatoriedade, por exemplo, de lá na nota fiscal colocar nas informações complementares que a empresa não destacou o IPI porque ela tem um benefício fiscal. Então, hoje eu não consigo saber que a empresa é da lei de informática somente por meio da nota fiscal, por exemplo. Antes eu conseguia saber. Agora não, agora a empresa precisa dizer que ela tem esse benefício, ela consegue comprovar por vários meses, mas aí ela faz essa solicitação, que é uma carta emitida pelo Ministério do Crédito Financeiro que ela pode usar para pagar o IPI ou demais tributos. Então, a gente teve esse corte aí, né, até 2019, isenção e redução de IPI, e posterior a isso, 2020, o crédito financeiro proporcional aos investimentos em P&D. Né? Então, a empresa é obrigada a investir 4% do seu faturamento em P&D, e sobre esses 4% tem um fator multiplicador, que o sistema faz o cálculo, e te concede o crédito financeiro. Outra novidade muito importante, muito relevante, diz respeito à auditoria do PPB. Então, assim, mesmo com a auditoria do RDA, da Lei da Informática, que o Ministério repassou para as auditorias credenciadas, a empresa precisa ter dentro da empresa, ela precisa ter práticas de produção vinculadas a portarias. E essas práticas de produção sempre foi alvo de fiscalização do próprio Ministério. Então, apesar dele ter repassado a auditoria do RDA, ele não repassou nenhuma auditoria de PPB. Bastava que a empresa declarasse por meio de uma carta que ela tinha PPB, e aí era aceito pela auditoria por meio dessa carta que a empresa tem PPB, e qualquer tipo de fiscalização fica a cargo do Ministério. Mas aí, a partir da alteração de 2019, incluiu-se na lei que a auditoria do PPB também deveria ser feito pelas mesmas auditorias credenciadas que já fariam a auditoria do RDA. E aí, é o momento em que as auditorias ficaram exatamente assim, né, malucas. Foi justamente o momento, porque na lei saiu que existia a obrigatoriedade de auditoria, mas nem o Ministério, nem o próprio IBRACON, nem o CFC que regulam, né, as auditorias como um todo, se pronunciaram a respeito de como deveria ser feita essa auditoria. Eu, empresa de auditoria, preciso até a empresa e checar que realmente existe um processo produtivo, que as portarias estão sendo implementadas em todas as suas etapas. Como vai ser isso? Não existia nada, né? Ninguém se pronunciava, apenas falavam-se assim, a auditoria tem que fazer. E aí, assim, aí essas informações acabaram sendo disponibilizadas depois de muitas brigas, muitas discussões, em fevereiro desse mesmo ano, né, no início de fevereiro, para entregar até o final de fevereiro, foi disponibilizado como deveria ser feita essa auditoria. E aí depois, lá na parte da auditoria, eu vou detalhar um pouco mais, mas em regra, então, hoje, é obrigatório passar por essas duas auditorias, é como se fossem duas, uma é do RDA e a outra do próprio PPB, mas precisa ir até a empresa? Até o momento, não. Foram disponibilizadas algumas regras que falam o que nós precisamos olhar, né? Então, plano de trabalho, roteiro de procedimento, fotos da produção. Então, existem vários documentos, né, que são necessários para comprovar, que faz com que seja comprovado que a empresa tem o PPB dentro, né? Então, essa é uma outra relevante alteração que aconteceu e que tem sido implementado nos últimos anos, né? Já foi em um ano, e para esse ano nós vamos conseguir aplicar de maneira um pouco mais robusta, né? Então, a primeira entrega, ela foi um pouco a toque de caixa, tem que fazer, vamos aplicar os procedimentos mínimos,
mas a partir desse ano a gente consegue implementar um pouco mais de procedimentos um pouco mais robustos em relação ao próprio PPB. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais detalhadamente, né, do PPB que eu citei ali nas minhas falas, mas é um pouco mais técnico, então o Nilson vai falar um pouquinho com você. Olá, pessoal, tudo bem? Acho que o áudio está bom. Vou falar um pouquinho sobre o PPB, né, que é uma das características, um dos pré-requisitos para que você tenha o benefício da lei de informática, e que agora é alvo de auditoria. Aí antes você podia só escrever uma carta, e agora, na última hora, realmente gerou aquela correria, porque foi de um mês, tipo, um mês para fazer todas as empresas que foram feitas as auditorias, complementar com a auditoria do PPB. Então, o PPB nada mais é do que o processo produtivo básico, ou seja, o conjunto mínimo de operações no estabelecimento fabril que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto. Então, basicamente, é como você vai montar aquele produto. Acho que tem um cantinho aqui, né? Então, ele estabelece desde os insumos até a hora que o produto sai da caixa, sai da tua unidade fabril. Então, ele determina as posições onde isso deve ser produzido, quais são as etapas que são entendidas como dentro desse conjunto mínimo de operações, né? E isso é uma coisa um pouco dinâmica. Então, por exemplo, lá, muitos anos atrás, para produzir um computador, por exemplo, tinha a parte em que você tem que conectar a unidade de disquete. Alguém lembra do disquete? Então, e aí as empresas que acompanham esse desenvolvimento, né, até hoje drive de CD já não vem mais no computador, já não é considerado uma coisa básica, elas podem propor mudanças no processo produtivo básico, né? Existem dois tipos de portarias: as portarias que determinam como é o processo produtivo básico, né? E as portarias que dizem que você pode produzir aquele produto, né? Que você está autorizado a receber o benefício para aquele produto que a empresa A está recebendo o benefício da lei de informática para produzir o produto, desde que ela atenda todos os requisitos que a Josi já falou, né, de implantar participação nos lucros, qualidade, e seguir essas etapas do processo produtivo básico. Então, essa portaria interministerial aí determina, também tem dois tipos de portarias de PPB, né? Algumas delas, elas determinam o processo integral. Então, elas determinam assim, tem 10 processos e a empresa tem que atender os 10 processos. E existem algumas outras portarias em que são dadas pontuações, então as etapas mais difíceis recebem uma pontuação maior, e a empresa eventualmente pode optar por fazer uma ou outra, desde que ela atinja a meta de pontuação determinada na portaria. Então, a pontuação acumulada pela empresa será o somatório dos pontos atingidos em cada etapa produtiva, né? Serão pontuadas as etapas produtivas realizadas no país, isso é muito importante, né, no país. Então, se você tem um fornecedor que faz uma determinada etapa fora, ela não conta na tua pontuação, né? Você pode ter pontuação de terceiros, desde que eles atestem que eles também seguem processos produtivos básicos para aqueles componentes que se usam na montagem, né? A pontuação indicada em cada etapa produtiva será a pontuação máxima atingível pela empresa habilitada na referida etapa, né? Então, isso daqui é o que determina a portaria. Então, se a portaria diz, ó, você pode atingir 48, e aí tem alguns exemplos que são quantitativos. Então, um ponto para cada 10% de memória que você utilizar nacional na produção do computador, né? Só um exemplo aqui para dar uma ideia de como funciona na prática, né? A pontuação atingida em cada etapa será determinada pelo número de realizações dessa etapa no país em relação ao número total de produção ou em relação ao número dessa etapa produtiva realizada na produção total, que for maior. Então, assim, imagina que você produz 80% nacional de determinado componente que você usa para produzir o teu produto, e a pontuação dessa etapa é 10. Então, tua pontuação nesse caso vai ser 8, né? Porque você produziu 80% do máximo que poderia ter. Se você utilizasse isso em 100% da sua produção, você atingiria a pontuação máxima.
Então, vamos lá para um exemplo prático, né? Então, essa portaria aqui é uma portaria se aplica, mas eu peguei como exemplo uma da Zona Franca, né? E ela determina, ó, que os pontos totais serão atribuídos a cada etapa da produção realizada, conforme disposto no anexo, sendo que a empresa deverá acumular no mínimo 48 pontos. O que significa? Se você não conseguir atingir 48 pontos, você não está atendendo ao PPB. Né? Se você conseguir, de alguma forma, com essa somatória aqui, chegar a 48 pontos, você está atingindo. Então, por exemplo, essa daqui é do SSD, né? Então, Unidade de Armazenamento de Dados Não Volátil em Meio Semicondutor, SSD, né? Então, a portaria determina que todo mundo que for produzir SSD deve seguir a esse processo produtivo básico. Então, aqui determina, por exemplo, o projeto de desenvolvimento no país, que são algumas portarias, né? Investimento adicional em P&D, ó, valendo 2 pontos para cada 1%. Então, significa o quê? Cada 1% adicional em PPB, você ganha 2 pontos, mas o máximo que você pode chegar é 6 se você investir 3%. Desenvolvimento de software embarcado de baixo nível, firmware do Solid State Drive. Aqui, importante, lembra que eu falei nacional? Então, se você contrata alguém da China, da Índia, para fazer esse desenvolvimento aqui, ele não conta esses pontos. Mas se você tiver um instituto, uma equipe própria que faça esse desenvolvimento de baixo nível aqui, contadores, perdão, aqui estou usando muito termo técnico, mas não tem muito como, né? Então, assim, se você tiver uma equipe interna que está desenvolvendo esse firmware, sim, você ganha os 2 pontos. Aí, aqui, existem alguns processos que são extremamente complexos, exigem máquinas caríssimas, né? Por exemplo, o corte do wafer, encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória do tipo não volátil do SSD. Então, ó, lembra lá, 48 pontos. Se você tiver essa etapa complicada aqui, você pode optar por comprar essa máquina caríssima, você já vai ter 42 e provavelmente você já vai ter esse corte do wafer aqui, então você já vai atingir tranquilamente essa etapa, né? E aí não vai precisar, por exemplo, de fazer a laminação das placas, você pode comprar a placa da China, você pode fazer injeção em outro lugar, né? Não necessariamente nacional. A integração final do produto você pode fazer fora também. Testes sempre é bom fazer dentro da unidade fabril, né? Então, assim, mais ou menos, acho que deu para dar uma exemplificada de como funciona, né? Quando ela não determina os percentuais, aí não tem essa numeração de pontos e você teria que atender a todas essas etapas dentro do território nacional. Aí eu queria destacar um ponto importante, que ele é mais relevante para a auditoria. Então, a auditoria funciona da seguinte forma. Ela foi determinada que não é necessário que o auditor faça uma visita na empresa para acompanhar se realmente a empresa está fazendo todas as etapas, então se ela está fazendo o corte do wafer, se ela está fazendo a laminação, a furação, e ela é uma análise documental. Então, o que a gente, como auditor, precisa, né? Imagina que eu estou tentando entender a fábrica do cliente sem nunca ter visitado. Então, quanto mais informações, melhor. Então, diz assim, investimento adicional em P&D valendo 2 pontos, né? Coloca um documento dizendo, ó, eu investi tanto, né, do meu faturamento. Esse é o meu adicional. Ó, desenvolvimento do software embarcado de baixo nível. Você pode colocar o software de baixo nível, né, alguma coisa que indique que efetivamente está sendo desenvolvido o software, né, alguma marcação do binário, um versionamento, mas alguma coisa que me dê a entender que você está fazendo esse software de baixo nível aqui no Brasil. Injeção, estampagem, moldagem ou outro processo, né? Você coloca uma foto do gabinete sendo feito, uma impressão 3D, por exemplo, indicando, ó, esse processo acontece na fábrica em Jundiaí, na planta 1, no departamento tal, né? E aí você coloca uma foto e eu consigo entender que, opa, isso daqui é injeção, estampagem do gabinete. E o gabinete em si pronto, né? Então, para a gente ter uma noção de que realmente aquela etapa está acontecendo ali. Né? Então, máquinas,
qualquer informação que seja relevante para dar um entendimento, sempre lembre que o auditor não visitou a empresa, então ele não conhece a planta a fundo, ele está tentando avaliar todo o seu processo de produção sem nunca ter ido na sua empresa, o que é complicado, né? Mas faz parte, é assim que foi determinado, e eu diria que sempre a gente consegue apresentar evidências de que isso daqui está sendo feito, quando está sendo feito, né? Vamos para o próximo. Então, assim, aí, beleza, né? O PPB é uma fase para a gente conseguir o benefício. Então, depois que a gente consegue o benefício, a gente tem a obrigação de aplicar em projetos de P&D. Então, P&D, pesquisa e desenvolvimento, né? Inovação está incluído aí na pesquisa e desenvolvimento. Então, como é que funciona a parte de auditoria dos projetos? Então, o RDA ele é composto por uma primeira fase que fala dos faturamentos, né, dos produtos incentivados, das portarias de PPB, e uma segunda seção do documento onde a gente tem a divisão por projeto. E essa divisão por projeto, ela diz por que você fez aquele projeto, qual que é o objetivo, quais foram os resultados que você chegou, e, assim, todas as principais características, cada dispêndio do projeto, tudo que está relacionado ao projeto, os recursos humanos que trabalharam, o que eles fizeram, de que datas a que datas, né? Então, qual a metodologia utilizada, né? Então, aí quando a gente pega isso daqui, a gente divide em projetos e a gente faz análise de enquadramento. Enquadramento é para entender se ele é um projeto que ele está enquadrado dentro de um projeto de P&D de lei de informática, né? Então, tem que estar relacionado também à informática, software, sistema embarcado, né? Depois, a gente pega todos os dispêndios que são elencados no projeto e a gente avalia de acordo com elegibilidade, né? Então, se é um dispêndio elegível e coerente com as atividades do projeto, a pertinência, né? Então, se ele faz sentido dentro do projeto, então, por exemplo, assim, elegibilidade, né? A lei determina que você pode comprar um software, né? Então, você vai lá e está fazendo um projeto de um gabinete mecânico, e aí você vai lá e compra um software para a tua linha de produção, controle de PCP, né? Ele não faz sentido. O software é elegível, mas ele não é pertinente. E aí a gente tem um outro ponto que aparece na avaliação dos dispêndios, que é a adequação. Então, a adequação, ela refere-se ao volume e quantidades, se elas fazem sentido dentro do projeto, né? Aqui eu vou destacar um ponto importante, que é o RH, né? Às vezes, a gente pega alguns projetos que diz assim, o projeto tem 5.000 horas, e aí tem 4 horas da atividade de uma determinada pessoa lá, que ela fez um projeto com uma hora técnica de R$1.500, né? Pode, elegível, é elegível, né? Pertinente, depende de como está descrito, mas assim, tem que estar muito bem relacionado ao projeto para você olhar e dizer assim, pô, dentro de né, tantas horas, tem esse cara aqui que vai ter uma atividade de 4 horas, né? É claro que acontecem em atividades pequenas, elas são elegíveis também, né? E pertinentes em determinados casos, por exemplo, você tem um time, tem uma pessoa que tira férias naquele período, o projeto tem que continuar sendo desenvolvido, né? Então, pode fazer sentido, mas o ponto é que ele sempre tem que estar relacionado ao projeto, né? Voltando um pouco em relação ao enquadramento, isso aqui para todo mundo que vai apresentar RDA, eu acho importante. Existe um documento chamado Manual de Análise do RDA, está na versão 2.0, e ele tem algumas orientações básicas que são para análise e auditoria, mas que quando você estiver elaborando o RDA, você der uma lida, você vai ver algumas coisas que são relevantes, né? E que são os erros comuns que o pessoal faz, né? Então, só deixando esse link para esse documento aqui, eu acho que é importante. E aí, o parecer técnico, né? O parecer técnico é o mecanismo que o auditor ou o analista técnico tem
para dar um feedback para a empresa, né, apontando por que determinado dispêndio não foi glosado, né? Foi glosado porque ele não era elegível, ou porque ele não era pertinente, ou porque ele não era adequado. E aí a gente coloca comentários, né, que tem como principal objetivo gerar correção, né, e a empresa entender por que aquilo aconteceu, né, onde que ela errou, né? Vamos lá. Ô, Nilson, é só comentando, a gente pega muito dispêndio absurdo? Pega. Até comentar assim de prestar atenção nos documentos, né, que às vezes os terceiros encaminham, né? Tem alguns de coquetel, festa, evento, tem videoaula que não tem nada a ver com o projeto, né? Então tem bastante coisa que acontece, né? E tem coisas, né? Lá um pouco mais no final, acho que eu falo um pouco sobre isso, mas tem coisas que assim tem que pensar que o auditor pode glosar um itemzinho no meio. Então, se colocar tudo no mesmo bolo, acaba complicando, acaba dizendo, tipo, dá a impressão daquele trabalho de elaboração de relatório feito em última hora, tipo, vou colocar tudo aqui, e aí o auditor fica louco e diz assim, não dá para deixar passar esse tipo de coisa. Mas tem muito, tem bastante, assim, e aí quando a gente vai ver notas, né, quando chega nesse ponto que você olha a descritivo do projeto e diz assim, preciso da nota para tentar entender como é que isso daqui se encaixa, né? Aí você vai na descrição, você vai no KNAI da empresa, né? Então, às vezes é uma empresa que só de eventos, às vezes é uma empresa de estética, né? Pode acontecer, existem alguns casos, mas tem sim, tem algumas coisas bem diferentes. Aí aqui, indo mais para a parte da análise do enquadramento do projeto, né? Então, o projeto ele pode ser de dois tipos. Nós temos projetos de P&D, estricto sensu, e a gente tem projetos de P&D de capacitação e formação. Capacitação e formação é quando a empresa faz um curso, ela tem um convênio com alguém porque ela quer formar colaborador, por exemplo, né? Ou ela tem algum vínculo. Então, esses daqui, normalmente a gente tem muito menos projetos desse tipo, né? E eles são avaliados de uma maneira um pouco mais simples, mas com critérios um pouco mais elevados. Então, você precisa ter pelo menos dois, né? Esses critérios vão de 0 a 3, mas pelo menos dois em relação ao conteúdo, né? Ao nível do treinamento. Então, o conteúdo é compatível com o objetivo da empresa. Então, se tem uma empresa que faz telefone, ela está dando um treinamento para o cara, sei lá, agora me fugiu, mas mexer com alguma coisa que não tem nada a ver com telefone, você olha e diz, opa, isso daqui não faz sentido, né? O nível, né? Se a qualidade do treinamento tem um nível de que vai ser utilizado realmente para a empresa depois, né? E a existência efetiva de pessoal formado. Então, você precisa ter evidências de que, beleza, foi feito um curso, né? Foi feita uma capacitação e formação, ela tinha conteúdo relevante para a empresa, né? Ela tinha um nível suficientemente bom, não era beabá lá, a empresa não está pagando o beabá por vários e vários anos, gastando dinheiro do incentivo para alguma coisa sem sentido, né? E a existência efetiva do pessoal formado. Então, beleza, a empresa investiu no treinamento, né? Investiu tempo, recurso, dinheiro, e o que ela tem de volta, né? Ela tem um efetivo de pessoal formado, né? Então, esses são projetos, normalmente a gente tem menos projetos desse tipo, a maioria são projetos de P&D mesmo, mas eles têm um critério diferenciado em relação à análise de enquadramento. Aí, nos projetos de P&D, os critérios, claro, os 4 são importantes, né? Mas para enquadramento, a gente analisa o critério C1 e o C2. Então, o C1 é a existência de um problema técnico-científico. O que é um problema técnico-científico? Eu tenho um problema que eu resolvo com métodos científicos. Então, eu tenho um problema, tipicamente problemas de engenharia, vamos dizer assim. Então, eu quero desenvolver um software, né? Tenho um problema
um aplicativo da assistência, a assistência técnica não consegue localizar o ponto onde ela deve instalar uma antena, né? Beleza, você tem um problema, como é que se resolve? Você desenvolve um software, esse software vai ter várias etapas, então você vai levantar os requisitos, você vai ter o desenvolvimento da parte do aplicativo, você vai ter teste de compatibilidade com vários dispositivos, porque o teu técnico lá da empresa de antenas, ele não né, pode ter um Samsung, pode ter um iPhone, pode ter um Motorola, pode ter um Xiaomi, então você tem uma fase de teste, né? Então, realmente existe um problema que consegue ser resolvido de uma maneira técnico-científica, né? O critério C2, ele está mais relacionado à execução sistemática. Então, assim, esse aqui que eu digo, esse C2, normalmente, para tirar uma nota boa é fácil, porque ela está muito relacionada à forma como é que a empresa apresenta as etapas de desenvolvimento, né? Então, você tem etapas que seguem uma sequência, né? Você determina quem são as pessoas e quantas horas elas estão alocadas em cada etapa do projeto. Com isso, o auditor olha e diz assim, opa, beleza, né? Existiu um planejamento do projeto, existiu uma sequência nas atividades, né? E então a gente consegue ver que ocorreu uma execução sistemática do projeto para solucionar esse problema técnico-científico que foi definido no critério C1, né? Isso tudo vem dentro do RDA, tem que estar descrito no projeto. Existência de atividade investigativa. Então, aqui, normalmente, a gente tem, por exemplo, não teve nenhuma atividade investigativa, né? Zero. Mas não é relevante em relação ao enquadramento, né? Ele claro, se tiver notas muito baixas, se desconfia, mas ele não precisa ter uma nota muito grande aqui. Mas normalmente que a gente avalia assim, testes meramente funcionais, né? Então, você está vendo só se o aplicativo funciona, ou você fez um teste de carga, você colocou 2.000 acessos no teu servidor para ver se ele aguentava, né? Então, são atividade investigativa um pouco mais elaboradas, né? No caso de equipamentos eletrônicos, por exemplo, você faz um teste de MC, você faz uma simulação, né? Então, isso daqui são atividades investigativas que vão um pouco além. E o C4, que ele é um critério, não é relevante para enquadramento, mas ele é muito importante como indicador de inovação, né, da empresa, que está na existência de uma novidade tecnológica, né? Então, você pode ter uma novidade que ela é uma novidade para a empresa, né? Então, a empresa tem alguma barreira em relação a comercial, né? Tem uma solução fora, mas que custa muito dinheiro, então a empresa não consegue ficar competitiva, ela vai lá e desenvolve uma coisa que para a empresa é uma novidade, né? Você tem coisas, né? Um critério 3, por exemplo, de novidade, a gente está desenvolvendo uma coisa que ninguém no mundo tem, vai gerar uma patente, isso é um negócio extraordinário, e a gente tem um critério C4, que ele colabora aí nos índices de inovação da empresa, né? Então, o Ministério gosta de ter essa estatística que nós estamos gerando inovação e tudo mais, estamos desenvolvendo, gerando patentes, gerando conhecimento dentro do país, isso é importante. Beleza, acho que ficou claro essa parte dos critérios aí. Aí, vamos lá, né? Como é que a gente analisa isso daqui normalmente no RDA, né? Então, no RDA é importante que seja descrita a motivação. Motivação, por que a empresa está desenvolvendo esse projeto, né? Teve alguma característica de mercado, né? Teve alguma novidade assim que ficou para trás em relação aos concorrentes. Então, ela é mais uma contextualização do que o projeto traz para a empresa, né? Então, beleza, vamos desenvolver uma coisa que vai ser uma ferramenta que vai, né, alavancar as vendas da empresa, que vai ser um super produto. Aí, no objetivo do projeto, a gente deixa claro onde que a gente quer chegar com esse projeto. Então, que normalmente a gente limita um pouco o escopo. Então, aqui na motivação, né, eu quero ter o melhor dos melhores aplicativos, e no objetivo do projeto a gente diz, beleza, né, com esse ano que eu tenho, com os recursos que eu tenho para fazer, eu vou chegar nesse ponto, né? Ou o projeto vai durar 2 anos, no caso de continuados, mas ele limita o escopo. Então, você tem aquele objetivo onde você quer chegar, né?
A metodologia, ela descreve mais ou menos como o projeto foi desenvolvido. Então, eu tenho uma metodologia na minha empresa para desenvolver projetos que eu uso metodologia ágil, né? Então, eu uso cronogramas do project. Macroetapas, né? Então, aqui também, principalmente para a parte de execução sistemática, ela descreve de forma macro as principais etapas dentro do projeto. Aqui, a maioria das empresas que eu tive a oportunidade de fazer auditoria, é muito comum confundir a macroetapa com atividade, né? Macroetapa é um negócio macro, então você vai ter 4 ou 5 macroetapas normalmente, né? E essas macroetapas podem ter uma ou mais atividades cada uma, né? Erros comuns, você ter uma macroetapa que não tem nenhuma pessoa ou nenhuma atividade relacionada, aí você olha e diz, opa, por que isso daqui faz sentido como uma macroetapa, né? Por que a empresa quis destacar esse ponto, né? E outro ponto importante é que quando um projeto dura mais do que um ano base, as macroetapas elas podem estar já previamente definidas, né? Você pode dizer, eu vou ter uma fase de desenvolvimento de hardware e depois, logo na sequência, eu vou ter desenvolvimento de firmware. Aí no RDA desse ano, por exemplo, você determina, você especifica o que você fez do hardware, né? E a outra macroetapa de desenvolvimento de software, por exemplo, vai depender do hardware. Ela não fica totalmente descrita, ela vai ser descrita no próximo ano. O problema técnico-científico, né, esse daqui é extremamente importante, eu diria que se tivesse que destacar um único ponto no RDA, para mim, seria esse, né, para os projetos, porque você tem que realmente deixar muito claro o problema que você está resolvendo, né? Tem muitos projetos que têm uma descrição extremamente criativa em relação a esse ponto, e que você acaba lendo 10, 20 linhas e não consegue entender o que o cara realmente está querendo fazer. Então, assim, o que você está tentando resolver com esse projeto? Né? Isso é um problema técnico-científico, né? E tem que ser um problema que você consegue resolver. Resultados obtidos, né? Deve ficar claro os resultados obtidos pelo projeto no ano base, né? Então, se tem um projeto que vai durar 2 anos, no primeiro ano você tem que estar descrito o que você conseguiu atingir daqueles seus objetivos que você tinha nesse ano, e no próximo isso tem que ser diferente, né? Porque não faz sentido você ter um projeto de 2 anos que no final você tem o mesmo resultado do que você tinha um ano atrás. Então, assim, o auditor, quando ele está lendo, ele tem que entender como que esse projeto evoluiu, né? Então, no primeiro ano eu tenho um dispositivo, a versão 1.0, né? No segundo ano, que é onde o projeto finaliza, eu tenho o dispositivo na versão 3.0, tem um software embarcado e eu tenho pessoas usando, né? Tem usuários dentro que utilizam esse dispositivo. Então, acho que é isso em relação à pesquisa e desenvolvimento, né? Aí, falando um pouco mais da parte dos dispêndios, né? Aqui que eu coloquei não misturar tipos distintos de dispêndios, né? Então, já vi misturar, por exemplo, material de consumo com equipamento, né? E aí a gente tem aqui a tabela, por exemplo, né, que são os incisos da lei, que determina o que é elegível, né? Então a gente tem equipamentos, softwares e outros, né? Então não adianta colocar software em outro lugar. Obras civis, né? Se tem alguma modificação do laboratório, alguma coisa assim, né? O RH direto, que são as pessoas que efetivamente trabalham no projeto, para o desenvolvimento. RH indireto são pessoas que participam do projeto, mas com uma função indireta, digamos assim, elas não contribuem efetivamente ao apoio administrativo, né, apoio contábil dentro do projeto, né, aqui dá para colocar algumas horas quando você tem fabricação de protótipo, por exemplo, do pessoal de compras, né, livros e periódicos, né, hoje a gente lê muita coisa na internet, né, mas ainda assim tem assinaturas, então livros e periódicos, material de consumo, né, então, sei lá, um rolo de solda que você vai usar para soldar o protótipo pode estar em material de consumo, né? Viagens, né? Treinamentos, né? Então, sei lá, o cara pegou um CAD de eletrônica, um Allegro, por exemplo, e a empresa teve que pagar um treinamento, porque é um software complexo e caro e ele precisa fazer esse treinamento, né? Um software de simulação, né?
isso aqui enquadra. Serviços de terceiros, né? Muito cuidado aqui, né? Tem algumas empresas que fazem os projetos totalmente com serviços de terceiros, né? Até pode, né? Mas é sempre bom ter algum RH da empresa, pelo menos de acompanhamento, né? Para que dê a entender que realmente não foi tudo desenvolvido por um terceiro sem nenhum acompanhamento, sem o objetivo da empresa. E outros correlatos são algumas coisas que não se enquadram aqui, tem alguma limitação, né? Se olhar 20% do projeto em outros correlatos também salta aos olhos, né? Então, em relação a orientações práticas, né, não misturar os tipos de dispêndio, né? Sempre pensa assim, que se você tiver se colocar tudo no mesmo saco, né? Se colocar, sei lá, 500 mil reais numa coisa só, se o auditor tiver que glosar, ele vai glosar os 500 mil reais de uma vez só, né? Então, assim, tenta manter a granularidade da coisa, né? Então, você comprou um equipamento que você usou para montagem, ele custou 200 mil reais, especifica lá, né? Especificar as quantidades, né? Pois isso determina a adequação do dispêndio. Então, vamos imaginar assim, você coloca lá estação de solda, né? Estou falando bastante de solda porque é uma coisa muito visual, assim, né? Você coloca lá estação de solda, 30 mil reais, né? O auditor olha e diz assim, pô, tem que ser uma mega, de uma super estação de solda para custar 30 mil reais, né? Se o cara colocar lá, pô, montei protótipo, precisei de 20 estações. Opa, aí isso daí já parece adequado, desde que ele justifique esse volume que ele precisa das 20, né? Acontece também com algum material de consumo, né? Então, por exemplo, empresas que usam compressores e motores para fazer protótipo, às vezes custa, sei lá, 1.500, 2.000 reais o motor, e vem lá, né, 15, 20 mil. Também, né? Se vier especificado que são 5, se você justificar no projeto, isso acaba fazendo sentido. RH. RH é um caso sério, né? Porque normalmente é onde a gente tem grandes dispêndios dentro do projeto, então uma boa parte da maioria dos projetos ela é composta de RH direto e indireto. E nesses casos a gente tem que conseguir identificar serviços de terceiros também, né? Quando o terceiro é um desenvolvimento, por exemplo, serviço de desenvolvimento, mas tem que ser possível identificar quantas horas foram colocadas em cada atividade. Então, quando a gente faz análise daquela execução sistemática, a gente olha se as tarefas, se as etapas e as atividades não começam no domingo, né? Não bate com feriado, né? Se elas fazem sentido, se as horas não ultrapassam, né? Já peguei caso de ter 350 horas de um cara numa atividade que era 20 dias. Você diz, cara, não tem como, alguma coisa aconteceu errado, né? Não tem, né? Não tem horas possíveis que ele pudesse trabalhar, mesmo que ele conseguisse ficar acordado o tempo todo. E aqui também um outro ponto que é muito importante, sempre tem que estar relacionado ao contexto do projeto, né? Então, você fala, sei lá, comprei um software, né? Ele tem que ter alguma coisa a ver com aquilo que você está descrevendo no objetivo do projeto, nas etapas, né? Então, comprei um software para fazer simulação. Tem que ter uma atividade lá dizendo, eu fiz a simulação de determinada parte do projeto, né? Para justificar que aquele software foi utilizado. E na descrição do software você também coloca, né? Software utilizado para fazer a simulação do reator, né? Então, acho que esses pontos são importantes aqui em relação à análise do dispêndio, né? Então, isso aqui é a tabela padrão que é colocada no relatório da análise também. Então, aqui a gente segue, né? Normalmente, RH direto e indireto são os que mais preocupam, né? E a mistura de material de consumo com equipamento, né? Viagens é um item importante porque ele tem que estar relacionado ao projeto, tem que conseguir determinar quais foram as pessoas que foram nessa viagem e o objetivo dela, né? Tipo, fui para São Paulo visitar um cliente e coloquei aqui. Pô, não tem nada a ver isso daqui com o projeto, né? O projeto não precisaria dessa viagem para existir enquanto um projeto de P&D. Pô, fui
numa feira de inovação, porque o cara tem um processo diferente para fazer determinada coisa que está relacionada ao projeto. Beleza, né? Tá bem justificado, tá ok. Quem foi, sei lá, o Nilson, a Sandra, a Josi, e foi do dia 10 ao dia 15, dentro do ano base também, né? Então, acho que esses são os pontos aí. Agora eu passo a bola para a Josi de novo. Bom, agora chegou a vez dos contadores, né? Agora eu vou falar um pouco mais voltado para a auditoria, quais são os principais pontos de asseguração. E aí acho que os contadores vão conseguir entender melhor o vocabulário do que a parte técnica. A parte técnica é bem específica mesmo, né? Então, é diretamente para quem trabalha, de fato, com PPB, com P&D, PCP, né? Quem é lá da área de produção. Mas é sempre bom, mesmo quem é das demais áreas, entender um pouco melhor, porque efetivamente quem faz o preenchimento do RDA normalmente é quem é da área administrativa, do departamento fiscal, contábil, de algum outro departamento que não está ali diretamente na produção. Então, é super importante ter noção, né, dessas informações, porque quem vai, de fato, preencher, quem vai apresentar lá o resultado final, são pessoas de outros departamentos. E aí, eu coloquei aqui como funciona, né, de uma maneira bem macro, de uma maneira geral, como funciona a questão da auditoria. Então, a auditoria do RDA, para a lei da informática, é uma auditoria de asseguração razoável, ou seja, o nosso objetivo é, de fato, analisar e, né, identificar de maneira razoável as informações que estão ali dentro. Então, não é uma auditoria completa, não é uma auditoria limitada, diferente das auditorias que são feitas para demonstrações contábeis, por exemplo. Então, ela é razoável, por quê? Porque o objetivo dela é avaliar o desenho dos controles relevantes para determinar se eles foram implementados de forma correta, né? Então, por isso que, quando se está fazendo a auditoria da RDA, pega muito na questão de quais os controles foram implementados dentro da empresa para gerar essa informação dentro da RDA, né? Então, o controle interno, ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito efetivo para que a informação ali dentro da RDA também seja validada como correta, né? E um outro objetivo também, são esses dois objetivos macros, né? Então, um é avaliar o desenho dos controles, o outro é obter evidência apropriada e suficiente para que a gente possa expressar uma opinião, né? Expressar uma conclusão sobre o nível de confiança para outros usuários, né? Qual é o outro usuário principal? O Ministério. Então, o Ministério, ele quer ler o relatório da auditoria e saber se a auditoria expressou uma opinião de que as informações que estão presentes dentro do RDA são confiáveis ou não. E isso começa, né, lá atrás, desde o PPB, que o Nilson colocou para vocês, né, então, ter implementado de maneira correta as portarias, ter um processo bem implementado, até prestar essa informação dentro do RDA, fazer os investimentos de maneira correta, mas também escrever isso de maneira bem coesa dentro do RDA, para que seja validado como correto. E ela é razoável também, porque nós usamos dois critérios que se relacionam à auditoria, que é a materialidade e a amostragem. A materialidade, ela está diretamente relacionada com a relevância das informações, né? Então, relevância de valores e de informações também. Então, tem informações dentro do RDA que elas são extremamente relevantes. Então, elas vão ser levadas em conta. E tem outras que são diretamente relacionadas a valores. Então, os valores maiores são aqueles que são, né, os mais olhados, né? Então, como o Nilson colocou, então, se você informa ali os dispêndios e coloca um valor muito alto em outros correlatos, equivale dentro da contabilidade àquela conta de diversos, outros ajustes, né? Então, ali eu não soube onde que eu ia lançar, e eu coloquei em outros, ali dentro da contabilidade, só para fechar o meu balanço. Então, é justamente isso, quando a gente está fazendo uma auditoria na contabilidade, qual a razão de qual conta nós vamos pedir? O de outros, o de diversos, o de ajustes. E aqui para a lei da informática também, né? Então, outros correlatos. Se você já colocou em outros um valor relevante, significa dizer que pode ter alguma coisa errada ali dentro. Então, se você não conseguir demonstrar para a auditoria, e aí escrevendo bem claramente dentro do seu RDA e comprovando com documentos e controles internos
né, vinculados a isso, com certeza a auditoria não vai aceitar, porque ela precisa emitir uma opinião segura sobre aquela informação. Então, se você, empresa, não conseguiu comprovar para ela que, de fato, aquele dispêndio é apto, não tem como ela, né, emitir uma opinião e comprovar em relação a isso. E essa auditoria, né, o comunicado mais recente, ele é esse comunicado técnico do IBRACON número 1 de 2022, que inclusive fala sobre o PPB, mas existem diversas normas que a auditoria utiliza, né, tem vários modelos de relatório, tem vários documentos que falam, né, o que precisa ser feito dentro da auditoria, tem as regras do próprio IBRACON, do próprio CFC, então, assim, é uma auditoria que ela é bem legalizada, bem formalizada, então tem o que precisa ser avaliado para conseguir emitir uma opinião sobre as informações que estão dentro do documento da empresa. E, assim, ela é basicamente separada, comumente separada, né, pelas auditorias em análise contábil, fiscal e financeira e análise técnica. A análise técnica, ela sempre tem que ser feita por um profissional especializado, né, um técnico, que no nosso caso a gente tem o Nilson como parceiro, e ele faz a auditoria e análise técnica, por quê? Precisa ser um engenheiro especializado para fazer essa parte da análise. Então, assim, a auditoria, ela é de obrigatoriedade pela Consulcamp, mas a Consulcamp precisa contratar um parceiro que faça a parte técnica, porque precisa ser uma avaliação especializada. Então, não pode ser, por exemplo, um contador para fazer, embora a gente tenha que conhecer sobre aquilo, não somos nós que atestamos, né, se o projeto ele tem pertinência, adequação, se ele tem tudo que precisa ter. E assim, dentro dessas duas fases da auditoria, ela é separada em mais ou menos nesses tópicos, assim, dentro de cada tópico desse tem muita coisa que precisa ser avaliada. Mas, de maneira geral, eu coloquei, assim, os mais importantes. Então, dentro de uma auditoria da lei da informática, o que é importante? É importante que nós olhemos para o faturamento. Então, o faturamento, ele é primordial para fazer a base de contrapartida, que é o valor que vai ser investido, e que é o mesmo valor que vai gerar o crédito financeiro para a empresa. Então, obrigatoriamente, eu preciso, como auditoria, aplicar alguns testes sobre o faturamento que a empresa declarou. E para isso, eu tenho documentos auxiliares, né? Então, aí quem é da área contábil e fiscal vai entender melhor que né, quando a gente fala dos SPEDs. Então, os SPEDs, eles são as escriturações fiscais formais da empresa. Então, com base no que você prestou lá, né, então, dentro do SPED, tem todo o faturamento da empresa nota a nota. Então, eu, como auditoria, consigo abrir o seu SPED e olhar se tudo que está lá dentro está coerente com aquele seu mesmo controle interno que você me apresentou, que foi o que você fez a composição dentro do seu RDA. Então, até algumas empresas, elas ficam assim, mas por que está me pedindo o SPED se eu já mandei o controle interno, que foi o mesmo que eu usei para preencher dentro do RDA? Justamente porque eu preciso fazer um check, eu preciso fazer, né, um cruzamento de informações e atestar que a informação que você prestou lá é aquela mesma informação que a Receita Federal tem na base de dados dela, que a qualquer momento ela pode disponibilizar para o Ministério. Né? Então, aí eu preciso avaliar isso, e desde o trimestral em si, para todas as informações que vão dentro do RDA. Por isso também que é importante, né, é bem positivo as empresas que têm uma consultoria para analisar trimestralmente as informações que elas estão prestando para solicitar o crédito financeiro. Porque essa é a mesma informação que eu, como auditoria, vou auditar depois no RDA, a informação como um todo. Então, se ela já estiver previamente avaliada, dificilmente eu vou ter, né, diferenças em valores de faturamento. E os valores de faturamento, eles também podem gerar pontos no relatório, né, que depois eu coloquei um quadrinho para vocês entenderem um pouco melhor, mas um ponto no relatório, ele é uma ressalva. E uma ressalva diz para o Ministério assim, eu avaliei todas as informações da empresa, mas presta atenção nessa ressalva aqui que eu estou colocando para você, porque pode ter alguma coisa errada, né? Até o limite de onde eu, a auditoria, avaliei, já tinha coisa errada, e pode ter muito mais, né? Então, eu estou ali falando para o Ministério, presta atenção nessa empresa e nesse item aqui, porque, né, podem ter
evidências muito relevantes de que algo está errado no cálculo do benefício que ele tem, né? E aí o Ministério tende a querer fiscalizar, ou a querer olhar mais para as empresas que apresentam ressalva nos seus relatórios. Outro ponto importante de análise são os dispêndios. E aí os dispêndios, o primeiro, ele é uma análise bem contábil e fiscal. Então, né, a gente foca muito nos documentos fiscais. O dispêndios, ele é uma mescla de análise técnica com análise contábil e fiscal, porque dentro do dispêndio precisa analisar os itens que o Nilson colocou para vocês, né, de elegibilidade, pertinência e adequação. Precisa ter uma boa documentação suporte, né, que aí nós olhamos também, em conjunto com a análise técnica. Precisam ter os comprovantes de repasse, quando quando a empresa contrata, né, uma outra empresa para fazer, ou que ela investe em empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento, então ela pode também fazer um repasse para essas empresas, né? Então, institutos de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, o Instituto Eldorado, que tem vínculo com a Unicamp, ele é um instituto que eu posso fazer uma aplicação, isso conta como investimento de P&D. Outro item importante, né, ele tem vínculo com o dispêndio, mas ele se refere ao investimento em si, é quando a gente fala do cálculo da obrigação, né? Então, vinculado ao faturamento, vinculado ao dispêndio, a empresa tem que fazer um investimento mínimo de 4%. E esse cálculo, ele precisa também estar muito bem estruturado, a empresa precisa ter feito um investimento mínimo obrigatório. Se ela fizer superior, tudo bem, não tem problema, mas o mínimo ela precisa ter feito. Então, também é um item importante da auditoria, avaliar se o investimento mínimo de 4% sobre o faturamento foi feito. E ainda em relação ao faturamento, com a alteração da lei, né, a 13969, também tiveram alterações relevantes no cálculo do faturamento, né? Então, antes, né, o faturamento, ele é chamado de faturamento, mas para chegar na base de cálculo da obrigação, algumas coisas são retiradas desse faturamento. E antes retiravam todos os tributos. Então, IPI, ICMS, PIS e COFINS, por exemplo. Hoje em dia, não. Hoje só se tira IPI, ICMS, ST. E mantém-se ICMS, PIS e COFINS. Então, houve alterações na base de cálculo do investimento da obrigação. Então, atenção a isso, porque algumas empresas ainda podem estar calculando no método antigo, e aí calculou a obrigação errada. Outro item importante, né, de análise na auditoria é a questão dos projetos. Também o Nilson colocou para vocês, e esse é 100% análise técnica, porque precisa avaliar mesmo no seu detalhe, né, se a atividade, ela né, de tecnologia da informação, as suas descrições, as classificações, se a segregação foi feita corretamente dentro do RDA, que aí volta naquele ponto, não adianta nada a empresa colocar, né, dentro do RDA de uma maneira macro, apesar dela ter um controle interno muito bem feito, descritivo, separadinho, conseguir comprovar, é muito difícil que nós, enquanto auditoria, consigamos não colocar nenhum ponto no relatório se dentro do RDA a informação não está bem colocada. Porque o Ministério pode nos questionar em relação a isso também. Né? Ah, mas você aprovou só com base no controle? A empresa tem que fazer certo o controle e a informação dentro do RDA, né? Então, ela tem que começar certinho, fazer tudo certo e reportar a informação de forma correta para que ela não tenha nenhuma ressalva. Né? Então, se você, auditoria, não coloca ressalva para esse tipo de coisa na fiscalização, o Ministério identifica, ele pode questionar a auditoria, né? Porque ela fez o trabalho daquela maneira. Por isso, também um pouquinho da exigência, que é bem grande em relação à documentação, suporte e o que é refletido dentro do RDA. Outro item importante, né, que a gente também explicou para vocês, é em relação ao PPB. Então, o PPB também agora é um item de extrema importância para ser avaliado, não é avaliado fisicamente, mas ele é avaliado por meio de documentação suporte, né? Então, por meio da análise das portarias em contrapartida, né, as fotos da produção, ao descritivo do que a empresa fez, aos papéis de trabalho da produção, né, que tem que ter tudo detalhadinho, né, instrução de trabalho, as fichas técnicas, os insumos que são consumidos, então todos os documentos ali vinculados à produção também são de extrema importância para fazer, né, para a auditoria comprovar. Então, a auditoria atesta que a empresa tem um PPB em funcionamento e que ele atende às premissas da portaria, né, então é bem importante
que, de fato, os documentos sejam bons, sejam bem feitos, né, bem estruturados. Outro item também que, assim, ele é simples, mas ele é importante, são a questão das declarações. Então, lá no início, quando eu coloquei, a empresa precisa ter, atingir esses itens aqui para ter o benefício, dentro do RD ela declara que ela tem essas coisas. Então, ela fala assim, eu tenho PLR, eu tenho ISO, que é vinculado à qualidade. Eu tenho CND, que é vinculado à regularidade fiscal. Então, ela declara tudo, eu tenho. Só que nós, a auditoria, não simplesmente vamos acreditar, a empresa tem, beleza, não. A gente precisa de evidências que atestem que a empresa tem, né? Então, PLR. Então, ela tem lá o acordo coletivo, a convenção assinada com o sindicato, né, com carimbinho do sindicato, ela manda, a gente olha se está realmente instituído. O ISO, ela manda o documento do ISO, ela manda CNDs, e aí ela manda todos os comprovantes das declarações que ela tem, para que a gente possa avaliar e atestar esses itens. Esses itens são os mais importantes, né? Existem mais informações dentro do RDA que também são avaliadas, mas esses são os mais importantes. Então, se tiver algum problema em algum desses, pode comprometer o benefício da empresa. Por isso que é importante, né, para que, assim, a auditoria consiga avaliar de uma maneira coesa, que a empresa possua não só a informação bem feita no RDA, mas antes disso, né, isso a gente fala para diversas coisas dentro do setor contábil e fiscal, ela precisa ter processos estruturados, porque é vinculado, né, à produção da empresa. Então, a produção precisa estar estruturada, precisa estar vinculada às portarias, né, então, precisa ter ali um mínimo de estruturação. Vinculada a isso, ela precisa refletir a estruturação dos processos dela em controles internos. Então, os controles internos precisam refletir a boa estruturação dos seus processos. E a metodologia de preenchimento do RDA também é de suma importância. Por quê? Se eu não tenho uma boa metodologia de preencher, então, assim, minimamente a pessoa que faz o preenchimento precisa pelo menos ter uma noção de tudo isso que a gente está falando aqui para fazer um bom preenchimento. Ou ela precisa ter pessoas suportes dentro da empresa que auxiliem ela nessa informação. Seja interno ou seja externo, né? É importante que ela tenha um suporte de pessoas especializadas, ou interno ou consultorias especializadas no assunto, para não estragar tudo que ela fez antes, né? Então, se não tem uma boa metodologia de preenchimento, tudo que ela fez bem feito no controle interno, na estruturação dos processos, é como se ela tivesse feito ali um trabalho que perdeu, né? Então, nadou e morreu na praia, porque ela vai ser questionada, mesmo ela tendo feito tudo muito bem feito antes. Por isso, é como se fosse uma tríade, né? Uma tríade de processos para fazer um bom RDA e manter o benefício da lei da informática. Tudo isso entra dentro também de um sistema de compliance dentro das empresas, né? Então, assim como várias outras coisas dentro da empresa, o benefício da lei da informática, a prestação das suas informações, também tem que entrar no sistema de compliance, porque ele também precisa estar muito bem estruturado. E, com base em tudo isso, né, a gente tem que fazer a emissão de opinião, que é o que eu falei. Então, nós vamos olhar tudo isso que eu falei para vocês, né, os itens importantes dentro de uma auditoria, e nós, enquanto auditoria, vamos olhar tudo isso, vamos pegar, né, o relatório que é a parte técnica, então, que o Nilson fez, ele olhou lá, estava tudo certinho, vamos emitir uma opinião. Se de fato estava tudo coerente, foi muito bem implementado, processo, controle interno, e refletiu isso no RDA, a empresa investiu em P&D, ela tem um PPB, ela cumpre todo o restante, nós vamos emitir uma opinião linda, maravilhosa, assim, ótima. Então, nós, com o Consulcamp, atestamos que a empresa possui os seus controles de maneira coerente e beleza, pode continuar com o benefício da lei da informática. Caso contrário, se não, existem 4 hipóteses que a gente pode colocar dentro do nosso relatório. Então, a gente pode emitir uma ressalva, ou seja, tem algum item que tem divergência, tem algum assunto ali que não está bem esclarecido, que o controle interno não está bom, ou que a empresa não faz direito, ou que não, assim, ela não consegue, a gente não tem segurança para testar que aquilo está bom dentro da empresa, então nós vamos emitir uma ressalva sobre aquilo. Ou ela fez o cálculo do benefício incorreto,
ou ela investiu incorretamente, ela fez alguma coisa que não estava boa, então nós vamos emitir uma ressalva sobre aquele assunto em específico. Existem situações em que a ressalva, ou o erro, ou a divergência afeta o todo. Então, pode ser que tenha algum ponto, é bem difícil de acontecer isso, até mesmo porque a gente tenta ao máximo que isso não aconteça, né? Então, assim, também a gente dá a possibilidade que a empresa corrija itens em que, né, a gente viu ali no decorrer do processo que está mal estruturado, que está mal feito, a gente tem ali um processo de, avisar a empresa para que, se ela puder corrigir, ela corrija. Mas se o ponto ele afeta o todo, então quer dizer assim, nada daqui pode ser aproveitado porque você errou nisso. A gente tem que emitir uma opinião adversa, que é para sinalizar para o Ministério que tudo pode estar comprometido ali. Então, ela fez alguma coisa errada que compromete o cálculo do benefício, que compromete o investimento, que compromete o faturamento, que compromete o todo. Todas as informações do RDA não são seguras. É muito difícil de acontecer. O que a gente vê muito mais, assim, é ressalva, e ainda assim a ressalva a gente dá a possibilidade da empresa fazer a correção para não ter a ressalva. Porque, na verdade, o objetivo da auditoria é que não tenha nenhum ponto também. É que a gente precisa ser criterioso em relação a não ter pontos. Outro item que pode acontecer é a questão da abstenção. Então, vamos supor assim, que a empresa ela prestou uma informação, mas ela não vai mandar o documento. Acontecem algumas situações com RH, por confidencialidade, a empresa não tem uma política interna de não mandar o documento, ou ela não tem aquele documento disponível, mas eu, auditoria, não sei se está certo ou se está errado, só sei que eu não tenho a informação. Então, não é uma ressalva, é uma abstenção de opinião em relação àquele item. Então, eu me abstenho de opinar sobre. A ressalva é quando eu opino porque está errado. A abstenção é quando eu não falo nada porque eu não sei. Cabe ao Ministério questionar a empresa ou não, se ele quiser saber um pouco mais, né? E aí, para o Ministério, a empresa provavelmente vai ter que disponibilizar o documento. E eu tenho a ênfase. A ênfase é algo que eu vi no meu processo, né, de auditoria, como se fosse um pontinho de atenção ali, de alguma coisa que pode refletir, mas não é diretamente uma ressalva. Então, assim, ressalva está errado, não tem que se fazer. A ênfase é alguma coisa que eu quero chamar a atenção, sim, eu quero mostrar para o Ministério que eu, auditoria, olhei aquilo e que precisa ser melhorado, mas que não compromete as informações, né? A empresa pode continuar com o benefício tranquilamente. Também, assim, a gente coloca, via de regra, alguma ênfase ou outra quando o assunto é importante. Para ênfase também precisa ser relevante, né? Não é qualquer coisa que eu vou colocar como ênfase, ela tem que ser relevante. Então, são esses 4 itens, né, que eu, como auditoria, posso colocar considerando o todo. Então, considerando, né, análise contábil, fiscal e considerando também análise técnica. E aí a gente emite um relatório com a nossa opinião e pode ser ou não colocado um desses 4 itens, ou pode ser colocado nada, que é o nosso objetivo como um todo. Então, o objetivo nosso aqui, olhando o que essa empresa faz, não ter nenhuma ressalva, não ter nenhuma abstenção de opinião e nenhuma ênfase. Acontece, porque nem sempre tem como estar tudo a mil maravilhas. E aí, com base em tudo isso, Nilson, como a gente coloca os desafios na manutenção desse incentivo fiscal, né? Depois de tudo isso que a gente falou para vocês, quais são os desafios que nós temos? Então, vamos lá, né? O que eu diria, assim, a apresentação de elementos suficientes para asseguração de que o PPB está sendo cumprido, né? Então, assim, evidências que realmente permitem que alguém que nunca visitou a empresa possa dizer, opa, beleza, aquele pessoal lá faz tudo direitinho, né? Imagina que a gente está colocando as nossas carteirinhas do conselho aqui, né? A minha do CREA, Conselho Regional de Contabilidade ali, para ser o fiador da empresa para o Ministério, digamos assim. O Ministério vai olhar e vai dizer assim, pô, o pessoal que é especializado analisou essa empresa e eles disseram que o pessoal está realmente fazendo direitinho, está cumprindo PPB, está aplicando o dinheiro do jeito certo. Né? Garantir a aplicação dos recursos em projetos de P&D de acordo com a lei. Então, né, respeitar os percentuais que a lei determina, né? E se preocupar ali em ter projetos que realmente são elegíveis, podem ser enquadrados, né, dentro de projetos de P&D, né?
Elaboração do RDA de forma criteriosa, com atenção especial à clareza das informações apresentadas, né? Nunca esqueça que a gente está avaliando simplesmente com base documental. Então, assim, se você tiver um projeto muito bom, mas que ele não tem documentação suficiente, a gente é obrigado a colocar a ressalva. A gente não consegue adivinhar o que aconteceu. A gente não estava lá no dia a dia para saber que a empresa tinha uma equipe de 20 pessoas que virou a noite trabalhando, desenvolvendo projeto e tem um produto fantástico, né? Então, o que a gente analisa é com base na documentação que a empresa apresenta. Então, o RDA ele tem que ser suficiente com o descritivo do RDA e os seus anexos. Então, a gente sabe que lá no sistema tem um espaçamento limitado, mas que tem sempre a possibilidade de você colocar anexos para descrever melhor atividades, né, para documentar melhor tudo que foi feito. Então, assim, tenta sempre pensar nesse RDA com carinho, porque ele é o que vai garantir o benefício, né? Manter controles internos para facilitar a prestação de contas e elaboração da RDA, principalmente, eu digo assim, que o investimento que a empresa faz em P&D, normalmente ela é crescente. Então, assim, a empresa começa a ter um incentivo ali pequeno, né? No segundo ano ela já vende mais produtos incentivados, né? Já aumenta faturamento, o negócio começa a ficar um pouquinho maior, então é importante o quanto antes manter controles internos, porque começa a ter um número grande de projetos, começa a não entender mais. Pô, mas ele trabalhou naquele projeto, no outro projeto, estava em dois, né? Como é que foi? Quantas horas? Quando que esse tirou férias? Não posso esquecer de ninguém, né? Tem que bater o valor do projeto, tem que bater tudo, né? Então, quanto mais controles você tiver durante a execução dos projetos de P&D, mais fácil é para você fazer a prestação de contas, né? Algumas empresas eu já vi que ela fazia mensalmente, especialmente em instituto, né? Instituto, o pessoal costuma manter isso mensalmente, né? Alimentar esses controles. Então, cada pessoa vai lá, diz quantas horas ela investiu, qualquer atividade, porque está fresquinho ali, ela consegue descrever com uma riqueza de detalhes, e é melhor ter muito detalhe para na hora, na prestação anual de contas, você eliminar alguma coisa que não é tão relevante, ou que está se repetindo mês a mês, do que você não ter a informação. Aqui também uma ressalva bem grande em relação a acompanhar os serviços de terceiros alocados em projetos, garantindo que as notas fiscais permitam associar os serviços realizados às atividades do projeto. Aqui é um ponto que a gente volta e meia encontra, assim, tipo, consultoria, ponto, né? Como é que a gente vai conseguir ser o fiador da empresa, ir lá e colocar a nossa carteirinha do conselho, sem entender se é uma consultoria para esse projeto, se era uma consultoria do que foi feito, né? Então, assim, quanto mais tiver relacionado ao projeto, então, sei lá, execução da atividade de desenvolvimento de firmware para o projeto A. Isso é excelente, né? É indiscutível que existia um projeto pensado, que tinha aquele nome, e que dentro do cronograma de atividades estava previsto que você teria um serviço de terceiro que ele ia fazer aquela etapa do projeto, né? Quando a gente pega nesse nível de detalhe, a gente diz, opa, beleza, isso daqui não está claro que o terceiro trabalhou efetivamente nesse projeto, né? E aproveitar o incentivo fiscal para criar e manter uma cultura de inovação, né? Eu aí estou há bastante tempo nessa praia, digamos assim, né, envolvido com esse ambiente de inovação, e eu vi empresas desenvolverem linhas completas de produtos utilizando verbo incentivado. Então, assim, tem que pensar que é um dinheiro grátis, né? É um dinheiro grátis que a empresa pode utilizar para realmente produzir produtos mais inovadores, ter diferencial de mercado, assim, só fazer todas as etapas direitinho, né? Produzir e inovar. Produzir e inovar é o segredo aí para você manter esse benefício e garantir que a empresa está sempre inovadora e sempre vai ter possibilidade de você desenvolver um novo produto ou evoluir um produto que a sua empresa já faz, aproveitando o benefício fiscal. Bacana. Bom, pessoal, a gente passou um pouquinho aí do tempo, é muito assunto para discutir, né?
Nilson, Josi, nós recebemos muitas dúvidas técnicas do pessoal. Galera que mandou no chat, nós vamos responder todo mundo que mandou as dúvidas. Nós temos os contatos de vocês a partir da inscrição feita pelo Zoom. Então, todas as respostas serão direcionadas a vocês. Vocês perguntaram também sobre a gravação da live, sobre o material, tudo vai ser enviado para vocês e nós enviaremos também as dúvidas. O pessoal técnico vai responder. Então, antes das considerações finais, queria colocar só um ponto de atenção a uma dúvida, uma das últimas, até que a Luciana, que mandou para a gente, perguntando sobre as empresas auditadas, se há um tipo de escolha, se é por amostragem. Na verdade, as empresas obrigadas à auditoria são aquelas que faturam acima de 10 milhões, acima de 10 milhões de produto beneficiado, né? Então, essas são obrigadas a terem a auditoria independente. Mas um ponto de atenção que eu gostaria de colocar é que, na verdade, não é pelo fato de você não ter auditoria que você não pode sofrer a fiscalização. Um exemplo claro que a gente teve foi de um cliente que a gente atende. Esse cliente ele não é obrigado à auditoria independente, a gente revisa o crédito financeiro dele trimestralmente. Então, ele não tem uma consultoria de PPB, ele não tem uma consultoria de P&D, mas ele pediu que nós revisássemos o crédito financeiro dele trimestralmente, desse apoio à documentação que ele envia. Em janeiro desse ano, foi aberto um processo de fiscalização do Ministério para esse cliente que não é obrigado à auditoria independente, mas para avaliar o PPB dele. Então, esse cliente não tem nenhum apoio, né, nas práticas que ele utiliza dentro da sua fabricação, e ele foi notificado pelo Ministério a prestar contas sobre o PPB. Então, a gente foca muito nessas grandes empresas que fazem o faturamento incentivado, que tem auditoria independente, e acredita que só essas empresas têm risco de fiscalização. Na verdade, a gente está passando por um processo agora com um cliente. Então, é muito factível que isso aconteça, tá? Então, quando a Josi até citou sobre a situação de ter uma empresa que ampare na verificação dos créditos financeiros anteriormente à auditoria, é justamente para a gente mitigar riscos. E os riscos desse cliente já havia sido mitigado durante a nossa consultoria, né? Então, a gente já ia pontuando ele dos riscos que poderiam acontecer. O que acontece? O Nilson está aqui, ele passou com a gente em algumas auditorias o ano passado. Auditor não quer glosar crédito. É horrível para a gente glosar crédito. É uma sensação péssima, porque a gente está pontuando para um cliente que é nosso, que ele não vai poder se aproveitar de um crédito que ele estava ciente que ele poderia. E isso é horrível para a gente, é uma situação muito ruim, porque é cliente, e a gente não quer fazer isso com o cliente. E a pior das etapas é ver que isso acontece, não é por má fé, muitas vezes é por falta de um bom controle interno. Então, é por falta de uma boa comprovação, é por falta de justamente usar tipos de dispêndios que não estão elegíveis àquele tipo de processo. Ou seja, ele não teve uma boa consultoria que o amparasse e quando vem uma auditoria, ela é obrigada a colocar isso num relatório. Então, o que a gente quer chamar bastante atenção na live, quer chamar bastante atenção nesse material, é que vocês tenham um bom amparo na produção desses projetos, é no dia a dia dele, não é só quando chega a auditoria. Quando chega a auditoria, na verdade, ela só vai atestar aquilo que já foi feito. Então, o que já foi feito, muito pouco pode ser trabalhado, né? E aí a gente só vai conseguir fazer isso no ano seguinte. E aí a gente vai querer correr atrás de um prejuízo que já não adianta mais. Então, esse é um ponto de atenção grande que a gente queria trazer para vocês nessa live. Pessoal do chat, fiquem tranquilos, todas as respostas vão ser dadas a vocês, o Nilson e a Josi vão se debruçar em cima dessas respostas. Fico agora com vocês para as considerações finais, já agradecendo a participação de vocês. Muita gente se inscreveu, acredito que não conseguiram entrar, mas a gente também vai estar enviando material para essas pessoas, caso vocês conheçam.
tranquilizos que os materiais serão enviados, tudo bem? Também em um próximo slide, caso alguém não tenha enviado a mensagem no chat, fica o nosso e-mail também no material, o meu, da Josi, do Nilson. Então, caso vocês queiram direcionar alguma dúvida, alguma mensagem, pode encaminhar diretamente para nós. Bom, então, só para encerrar aqui, né, que a gente passou um pouquinho, uns 10 minutinhos aí do horário, nós colocamos aqui algumas considerações finais. Assim, é bem rápido mesmo, é só para a gente ter uma visão sobre o benefício fiscal que está sendo aqui falado na live, né. De acordo com esse estudo da CGE, de 2006 a 2016, a Lei da Informática beneficiou 832 empresas no território nacional, e em benefícios fiscais, 40 milhões, que investiram 40 bilhões, benefício fiscal de 10 bilhões, investiram 10 bilhões, e também, em conjunto com isso, as empresas que têm o benefício da Lei de Informática conseguem também desenvolver os seus processos produtivos internos, tanto em relação à metodologia, produto, capacitação de pessoal. Então, assim, para a gente ter uma visão sobre o benefício, ele também ajuda na estruturação da própria empresa, né? Então, assim, além de uma renúncia fiscal, você pode, com pesquisa e desenvolvimento, melhorar o seu próprio processo produtivo e trazer mais inovação para a empresa e para a indústria nacional como um todo. Né? Então, acho que é essa a mensagem que a gente queria trazer para a questão de olhar, né, para o benefício fiscal, não só também como uma renúncia tributária, mas também como uma possibilidade, né, de melhoria para a sua própria empresa, e tratar isso com bastante cuidado no decorrer de todo o seu processo, né, desde lá da implementação do seu PPB, dos seus investimentos em P&D, né, as consultorias que você vai ter para fazer tudo isso, até chegar no seu processo de auditoria. Então, olhar para esse benefício como um todo, né? Ele não começa na prestação de contas, ele começa lá no início, na implementação de um bom PPB, e termina na prestação de informações anual para o Ministério. Então, de fato, olhar com bastante cuidado para essa questão do benefício como um todo dentro da empresa, e olhar que se envolve também vários departamentos da empresa como um todo. E aqui, né, no último slide, no material que vocês vão receber, nós temos os nossos contatos, também pode ser encaminhado dúvida que vocês tiverem, entrar em contato também por meio dos e-mails ou telefones. Pessoal, muito obrigada a todos pela participação, obrigada a todos que enviaram as dúvidas. Até amanhã, até o fim da semana, né? A gente envia a resposta para todos vocês e a gente aguarda vocês numa próxima live da Consulcamp. Nilson, obrigada pela sua participação com a gente, obrigada por ter prestado socorro aí às nossas dúvidas, aos esclarecimentos técnicos, e a gente conta com você aí também nos trabalhos junto com a gente na Consulcamp. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigada a todos, pessoal. Até mais. Obrigada, pessoal. Até mais.